Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vamos falar sobre o inevitável. Vamos falar sobre a maior operação policial, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, contra o narcotráfico, contra o crime organizado, se é que dá para chamar crime de organizado, porque a palavra crime já é a essência do caos. Então não existe organização no caos, pelo menos do meu ponto de vista, a não ser que alguma teoria do caos defenda essa insanidade. O fato é que foi deflagrada essa operação por ordem do governador do estado do Rio de Janeiro. Operação essa que vazou, inclusive, eu vi ali nas reportagens do portal G1, que a esposa de dos bandidos mortos confessou que sim, o marido dela participava do Comando Vermelho e que ele já sabia, desde a madrugada, que a operação ia ser deflagrada. Quer dizer, a operação vazou. Mesmo assim, teve esse resultado aí. 4 policiais mortos, mais 7 feridos e ainda, até o momento, contabilizados 121 suspeitos, também mortos, além dos feridos, e mais de 120 presos, se não me falha a memória. Então, em termos de resultado, deixando de lado os direitos humanos dos bandidos, se é que dá para chamar bandido de ser humano, até porque quando eles estão tocando o terror, eles são tudo. Eles são a manifestação de qualquer tipo de demônio que você possa imaginar, mas não humano. Eu falo isso porque eu já fui vítima de bandido de diversas formas. Com assalto à mão armada com pistola no peito, isso pelo menos umas 3 vezes, com um punhal no pescoço, levando uma gravata e assim por diante. E de outras formas também, né? Além de furtos e arrombamentos que eu tive em algum lugar que eu estava em algum momento. Então, arrombamento, evidentemente, estabelecimentos comerciais e residências. Só numa casa que eu morava anos atrás, na época da ditadura militar, que os idiotas saudosistas dizem que era uma época que existia segurança. Nessa época, uma casa que eu morava foi arrombada 6 vezes num prazo de 2 anos. Isso porque existia segurança, já imaginou se não existisse. E nessa época também fui assaltado a uma armada na empresa que eu trabalhava. 6 bandidos entraram lá para tocar o terror. E também era época da saudosa ditadura militar, né? Aquela desgraça que felizmente já foi, né? E tem gente que não sabe o que é, não sabe o horror que foi aquilo e fica querendo intervenção militar no país. Tá certo que não tá bom, mas ditadura militar, cara, é 600 mil vezes pior do que essa porcaria que tá aí. Simples assim colocando por quem viveu e está vivendo. Entenderam? Simples assim. Então, para quem não tem ideia, se quiser trocar informação, eu explico, eu posso dar uma palestra de 10 horas consecutivas explicando a merda que era a ditadura militar, detalhe por detalhe. Mas também vou simplificar. No meu livro, eu escrevi um livro intitulado Por um Novo Amanhã, que aliás coincidentemente leva o mesmo nome do meu canal aqui no YouTube. Eu conto fatos, eu relato 79, 89 episódios de situações dantescas, não todas daquela época, vividas, digamos assim, em tempo real. Então, está lá no meu livro Por um Novo Amanhã, que ainda tem alguns exemplares, né? Dos milhares que eu publiquei, sobraram alguns. Se alguém quiser, pode comprar lá no meu canal, no meu site, luizhorato.com.br, Luiz com Z, ou na minha editora Sagaz com Z também, .com.br, Z de Zorro.
Essa foi boa. Então, para lembrar do Z, tá aí o resultado, né? Então, voltando ao assunto, a, essa, segundo os especialistas, é mais do mesmo. Realmente, é mais do mesmo, né? Há 40 anos que nós vemos operações policiais no Rio de Janeiro tentando combater a violência, o narcotráfico, subindo o morro, ou seja lá onde for, na Via Vermelha, na Via Amarela, na comunidade A, B ou C, na favela da Rocinha, não sei mais aonde. E teve ainda uma época, um lapso de tempo de uns 10 anos que instalaram as UPPs dentro das comunidades, dentro das favelas. Tem gente que não gosta de favela, mas mudar o nome de favela para comunidade não melhora em nada a qualidade da vida das pessoas. E só gente hipócrita que acredita nisso, né? Então vamos deixar bem claro que favela e comunidade é a mesma coisa, ponto e basta. Então, ou seja, desde aquela época. Aliás, mais uma observaçãozinha sobre os anos de chumbo da ditadura militar. Foi justamente na época dos anos de chumbo, dos generais no poder, um atrás do outro, um nomeava o outro, é que começaram a surgir no Brasil justamente o quê? Imaginem só. Inteligência artificial, opção A, não. Naves espaciais com alienígenas, opção B, também não. Facções criminosas, opção C, sim. Comando Vermelho, PCC, começaram lá na ditadura militar. Exatamente, lá onde que os caras tinham, era tudo... Tem tanta gente idiota daquela época que eu converso, que defende aquilo, que diz que naquela época era seguro, só se o cara vivia em outro planeta, vivia em Marte, chegou aqui depois. Porque naquela época, de 1964, quando eu era criancinha, até 1985, quando eu era jovem recém-casado, eu casei novinho, a merda era a mesma. Desculpa o palavrão. Era a pura essência da porcaria o regime brasileiro. O Brasil não crescia, era estagnado sob todos os aspectos, não tinha desenvolvimento tecnológico, não tinha liberdade de expressão, tinha repressão, tinha ameaça, tinha perseguição, tinha tortura e morte. Era isso que tinha. E alguém pode achar que isso é bom? Só se for um jumento com J maiúsculo, né? Então... E agora, voltando a mais do mesmo, que aliás acontece desde aquela época, operações policiais no Rio de Janeiro contra o narcotráfico, contra os traficantes e essa porcariada toda também, nunca fizeram a coisa da forma certa, de forma inteligente. Teve uma época que os caras tiveram uma pachorra, até eu gravei um vídeo sobre, de avisar, amanhã, olha só, autoridades... Olha só o nível da inteligência do indivíduo, da genialidade do indivíduo. Amanhã às 6 horas da manhã, as velhinhos, pessoas de bem, crianças, jovens e adultos, desçam do morro, porque nós vamos subir para prender bandido. Olha só o tamanho da inteligência das pessoas. Lógico, realmente aconteceu, subiram, não acharam ninguém para prender. Avisaram antes. Os caras voltaram para o esgoto, que é o lugar deles. Se esconderam. Né? Então, até isso aconteceu. Por incrível que pareça, nos anos 90, até esse absurdo aconteceu. Agora, o governo federal, que tem um certo alinhamento ideológico, simplesmente ideológico, com os coitadinhos, que dá peninha, daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando, queria que avisasse. Já imaginaram a situação? Não digo que aconteceu, nem que aconteceria, mas poderia acontecer. Se o governo do Rio de Janeiro, que também não é grande coisa, né? Também não é grande coisa. Os últimos 5 ou 6 governadores de lá foram presos porque é tudo bandido.
Aí Rosinha Mateus, o garotinho, aquele ficou esperneando quando ficou preso e pedindo chupeta, cagou na fralda. Então, o Sérgio Cabral e mais o Pezão e não sei mais quem, todos eles foram em algum momento presos, acusados de vários crimes. Então, aí o Estado que tira um bandido, põe o outro, tira um bandido, põe o outro. Aí esses bandidos, quando eles assumem o poder, quem que ele chama para ser secretário, para ser diretor disso e daquilo? Bandido. Eles vão chamar o quê? O padre? O pastor? Não, eles chamam bandido. Para aumentar a quadrilha, para dar mais força para a quadrilha. É o que os caras fizeram. Mas isso é passado, também não vem ao caso. Então, vamos voltar a mais do mesmo, que é essa operação policial. Não é a melhor coisa. Realmente, todos nós sabemos, pessoas inteligentes, que não é a melhor coisa a ser feita. Mas, por alguma razão, o governador entendeu que precisava ser feita. A razão é óbvia. Tem tiroteio entre facções no Rio de Janeiro, a gente vê nos noticiários 5, 6 por dia. Aquilo não acontece nem no resto do Brasil inteiro. O que acontece no Rio em um dia não acontece nem no resto do Brasil inteiro. De 5.570 cidades, só uma cidade do Rio já tem que passar por isso. Toda essa violência concentrada no Rio de Janeiro está lá concentrada no Rio de Janeiro. Já é histórico, já faz parte do... Logo vai fazer parte do calendário turístico do Rio. Para assistir tiroteio, pague $10 para chamar gringo para assistir. Aí bota os caras atrás de um paredão de vidro à prova de bala com 30 centímetros de espessura, e os caras ficam lá, os turistas ficam tomando sorvete, tomando cerveja e assistindo o tiroteio do outro lado. Só está faltando isso no Rio de Janeiro. Só está faltando isso. Apelo turístico de tiroteio. Assiste, aí vai ter camarote, né? Vai ter... Então, é isso. Já entenderam, né? Então, metaforicamente falando. E bateu o desespero lá no povo, no governador, no secretário de segurança, no povo em geral. E deu nisso, deu nessa merda aí. Não é uma coisa boa, realmente, nós convenhamos que não, mas foi necessária. Pelo menos para acordar. Aí o governo federal, o ministro da Justiça, o Lewandowski, aí disse que o Lula ficou estarrecido. Está em todos os jornais, em todos os portais, em todos os sites, que o Lula ficou estarrecido com a situação. Com 121 criminosos mortos. Ele nem se referiu aos 4 policiais mortos e mais os 7 feridos. Ele se ateve aos 121 suspeitos, indivíduos suspeitos, dos quais foram confiscados mais de 120 fuzis, avaliados em mais de 5 milhões de reais. Vejam bem, 25 pistolas, um revólver e 14 dispositivos explosivos, além de milhares e milhares de reais e dólares, e ainda, como não bastasse, centenas de quilos de drogas das mais variadas. Então dá para dizer que a operação foi um sucesso. Aí o governo federal, que exatamente pela sua omissão permitiu ao longo da história, tanto é que esse governinho que aí está, como diria o Brizola, ele está aí há 20 anos, quase 20 anos. O ano que vem vai completar 20 anos de PT. Eu sou contra o Bolsonaro, já vou, para que não me xingue, já vou deixar claro que eu abomino o Bolsonaro. Também, já está claro aí nos meus vídeos, tem pelo menos uns 200 vídeos contra o Bolsonaro. Mas eu abomino o PT também. Então, abomino ambos os dois, coloco os dois no mesmo nível. Só que o PT ficou muito mais tempo fazendo estrago no país. O PT do Lula lá, do Lula cor-de-rosa, da estrelinha cor-de-rosa, como é que faz a estrelinha, não sei. Então, ele ficou lá, mas ele nunca disse, vejam bem, ele nunca disse que ficou estarrecido com os números que eu vou dizer agora. Em 2024, ano passado, governo do Lula, morreram no Brasil vítimas de violência
35.365 pessoas vítimas do crime. Em 2023, governo do Lula, terceiro mandato, depois que ele saiu da cadeia, 37.754 pessoas vítimas da violência. Totalizando, só nesses últimos 2 anos, 73.119 pessoas. Além disso, tem-se a informação que de 2013 a 2023, aí contando 4 anos de governo do Bolsonaro e 6 anos de governo do PT, ainda existe, foi contabilizado, ou melhor, não foram contabilizados mais 51.608 mortes por violência, mortes consideradas ocultas, ou seja, que não tem números oficiais, não tem registros oficiais. Então isso aumenta mais esses números que eu acabei de dizer. Agora imagine só, desde 2003, quando o Lula assumiu o poder, com a média de 40 mil mortos por ano, arredondando numa conta de padeiro, até porque no passado era mais gente ainda, era pior, o quadro era mais dantesco. Durante quase 20 anos, 19 anos, se fosse 20 anos, 20 vezes 4, 16, daria 1.600.000 mortes. Olha só. E ele nunca ficou estarrecido por tanta gente vítima inocente dos bandidos mortos. Mas ele ficou estarrecido pela morte de 121 suspeitos. Dá para acreditar? E por que eu estou fazendo questão de registrar isso? Primeiro, porque está em tudo quanto é site que o Lula ficou estarrecido. Aliás, ele quer sentar com o Cabral e botar o Cabral, não, o atual governador de São Paulo, o Cláudio Castro, no colo e dar uns tapas na bunda porque não avisou ele. Aí imagina só, como eu estava dizendo antes, vai que vejam bem, já vazou a operação, né? Eu falei lá que a própria viúva de um dos bandidos, que admitiu que o marido era bandido, disse que ele sabia desde a madrugada, vazou a operação. Imaginou se acontece, numa hipótese muito remota de ter algum amiguinho do cara lá na assessoria de algum dos deputados cariocas ou lá do Rio, ligados ao crime do Rio, porque tem, todo mundo sabe que tem, ficasse sabendo que ia ser deflagrada uma operação, que o Cláudio Castro avisou o Lula, e o Lula avisou o Lewandowski avisou não sei quem, não sei mais quem, aí a operação não ia apreender nenhuma arma, nem um real roubado, nem um real do crime organizado, não ia acontecer nada, porque a vazão ia ser maior ainda, ia ser, sei lá, cinematográfica, talvez, e tal. Não estou dizendo que aconteceu, nem que aconteceria, mas poderia acontecer, né? Todos nós sabemos que poderia, até porque vazou e essa não foi a única operação que vazou. Na verdade, quase todas as outras, se não todas as outras, vazou. Sempre tem um policial corrupto, ou 2 ou 10 ali, que passa a informação para os seus comparsas mediante um cachezinho, uma cervejinha, um bolinho, um cacauzinho, o escambalzinho, né? Então, acontece, mas não sei quem, não faço a menor ideia, nem quero saber quem faz, mas tem gente que faz. Isso é público notório. Todos nós sabemos que acontece. Agora, o povo que simpatiza, que fica consternado com a morte de 121 suspeitos, que fica horrorizado, aterrorizado, né? Com a morte de 121 suspeitos, imagine se não ia se empenhar em defender esses suspeitos. Até porque esse povo, como eu já disse antes, está se lixando para os cerca de 40 mil mortos por ano que acontecem vítimas de bandidos. Isso por que eu estou dizendo? Lembra do vídeo que eu falei do Lula, o que ele realmente pensa quando ele deu aquela declaração lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que ele abriu o coração, ninguém escreveu, ele abriu o coração e disse:
que, abre aspas, vou repetir a frase do Lula aí, de uma semana atrás aproximadamente. Os usuários ou os consumidores de drogas, tanto faz, são responsáveis pelos traficantes, ponto. Os traficantes são vítimas dos consumidores, ponto. É o que ele pensa. Viram aí como é o que ele pensa? Agora, nessa outra declaração dele, que o Lewandowski tornou público, que ele ficou aterrorizado, amargurado, deve estar chorando, deve estar rezando pelas almas dos bandidos em algum lugar, né? De repente, ele vai fazer isso pela meninada, né? Então, é isso, meus queridos e minhas queridas. Não estou julgando ninguém, eu só estou transmitindo o que todos os jornais e sites e que o cara ficou realmente abalado emocionalmente com a morte de 121 crianças inocentes que estavam com fuzil na mão, tocando o terror no Rio. Olha só que coisa mais triste, né? Então, é isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, saúde. Um grande abraço e tchau. E nas eleições do ano que vem, nós temos que decidir se nós vamos ficar do lado de gente que apoia bandido. Tem o outro lá, o que está preso agora em prisão domiciliar. Se os mortos fossem milicianos, daí ele que ia estar chorando, porque ele... né? Então, é isso. Miliciano, né? Então, tem ligação. Enfim. Ou não, sei lá, não sei. Não tenho a menor ideia. Alguém disse. Aliás, alguém disse que eu dissesse, mas eu não disse, tá bom? É isso. Grande abraço, sorte, sucesso. Tchau.